Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkelmann. Capítulo 16. Depois desta noite de insônia, temia e desejava encontrar-me com Mr. Rochester. Ansiava por ouvi-lo e receava encontrar o seu olhar. Toda a manhã esperei a sua visita à sala de estudo. Apesar dessas visitas não serem frequentes, tinha a impressão de que viria naquele dia. Amanhã, porém, assemelhou-se a todas as outras, e as minhas lições à dela não foram interrompidas. Pouco depois do almoço, quando entrava no meu quarto, ouvi Mrs. Fairfax, Leah e John e a mulher a falarem no caso de Mr. Rochester. Que sorte teve o senhor em não morrer queimado! É muito perigoso adormecer com a luz acesa. Felizmente, lembrou-se do jarro de água. Espanta-me como não chamou alguém. Queira Deus que não se constipe por ter passado o resto da noite na biblioteca, etc, etc. Depois desta troca de impressões, ouvi arrastar móveis, e quando me aproximei da porta, reparei que o quarto já estava em ordem. Só os cortinados da cama não tinham sido postos. Entrei, disposta a interrogar a Leah, que, empoleirada num escadote, lavava as vidraças, pois gostava de saber qual a explicação que lhe tinha sido dada, quando, perto da porta, vi a Grace Poole cosendo as argolas nos novos cortinados da cama. Calada e taciturna como sempre, mas impassível, não lhe descobri no semblante qualquer traço de desespero ou do arrependimento, natural numa pessoa que tinha tentado assassinar outra, e cuja vítima descobrira o crime e a increpara por ele. Fiquei assombrada, confusa. Na ocasião em que a observava, ergueu a cabeça e os nossos olhos cruzaram-se. Não empalideceu, não se sobressaltou. Não teve gesto ou contração do rosto que denunciasse a consciência da sua culpabilidade ou o receio de ser descoberta. Limitou-se a dar-me os bons dias, com o modo habitual, e continuou a pregar as argolas nos cortinados. Semelhante indiferença ultrapassa a minha compreensão. Pensei, vou obrigá-la a trair-se. Bom dia, Grace. Que se passou aqui? Foi o senhor que esteve a ler e adormeceu com a luz acesa. Quando acordou, os cortinados estavam a arder, mas, felizmente, o fogo ainda não tinha pegado na roupa nem na madeira da cama, e ele conseguiu apagá-lo com a água do jarro. Que coisa tão estranha! E ninguém acordou? Ele não chamou os criados? A costureira voltou a cabeça para mim, e tive a impressão de que desta vez o seu olhar exprimia desconfiança. Os quartos dos criados ficam muito afastados para que pudessem ouvir qualquer coisa. Só o de Mrs. Fairfax e o de Miss Jane Eyre ficam mais próximos. Mrs. Fairfax afirma não ter ouvido nada e acredito porque, em geral, as pessoas de idade têm o sono pesado. Mas Miss Eyre, que é nova e deve ter o sono leve, talvez tivesse dado por alguma coisa. Com efeito, ouvi. De princípio, supus que fosse o Pilot, mas os cães não riem, e eu ouvi uma gargalhada. Sem que a mão lhe tremesse, Grace enfiou a agulha e observou-o com a mais perfeita calma. Estava a sonhar, com certeza. Não me parece que o senhor risse perante tão grande perigo. Não estava a sonhar, teimei, indignada com tanto descaramento. Voltou a examinar-me com o seu olhar penetrante. Disse ao patrão que tinha ouvido rir? Ainda não lhe falei hoje. Não teve a ideia de abrir a porta e espreitar para o corredor? Pelo contrário, dei a volta à chave, afirmei, porque receava que me pregasse partida se suspeitasse de que eu a considerava culpada. Então não costuma fechar a porta à chave? Queria estar ao fato dos meus hábitos, para futuro procedimento.
A minha indignação foi tal que esqueci toda a prudência e respondi com vivacidade. Nunca o fiz até hoje, pois não supunha correr perigo em Thornfield. De futuro, porém, não me esquecerei de a fechar. Ah, e faz muito bem. O sítio é sossegado e nunca ouvi dizer que os ladrões se lembrassem de visitar esta casa, embora todos saibam que a baixela de prata vale umas centenas de libras. No entanto, acho que as precauções nunca são demais. Nada custa dar a volta à chave e assim sempre se fica mais seguro. Muitas pessoas deixam tudo ao cuidado da providência. Por mim, acho que devemos auxiliá-la com a nossa prudência. Estava assombrada com tanto sangue frio e hipocrisia. Dispunha-me a responder-lhe quando a cozinheira entrou, perguntando-lhe se queria descer à cozinha, visto o jantar estar pronto. Não, ponha a caneca da cerveja e uma fatia de pudim no tabuleiro. Eu levo-o para cima. Não quer carne? Pois sim, uma fatia e um bocadinho de queijo. Quanto ao sagu, eu própria o farei à hora do chá. A cozinheira voltou-se para mim, avisando-me de que Miss Fairfax estava à minha espera, e fui forçada a sair do quarto. Durante a refeição, mal escutei Mrs. Fairfax, que me falava do incêndio. Não consegui afastar o pensamento da enigmática Grace Poole e da situação que ocupava em Thornfield. Se estavam certos de sua culpabilidade, por que não a tinham mandado prender ou, pelo menos, despedido? Por que me tinha Mr. Rochester pedido silêncio sobre o acontecido? Um homem orgulhoso e altivo como ele parecia estar na dependência, por qualquer motivo, da mais humilde das suas criadas, e a tal ponto que, nem mesmo quando atentava contra sua vida, se atrevia a denunciá-la. Se a Grace fosse nova e bonita, não atribuiria esta complacência a medo ou prudência, mas a sentimentos mais ternos. Mas, com aquele aspecto, não podia passar-me pela cabeça semelhante ideia. Mas, dizia-me uma voz íntima, tu também não és bonita, e, no entanto, Mr. Rochester agradou-se de ti. Pelo menos, tem tido essa impressão. Recorda-te das tuas palavras na noite passada, dos seus olhares, da sua voz. Sim, lembrava-me de tudo isso e de tal forma que a dela, a quem eu guiava a mão para desenhar, se voltou para mim com espanto. Que tem, mademoiselle? As suas mãos tremem e tem as faces vermelhas como cerejas. Baixei muito a cabeça dela e tenho muito calor. A pequena contentou-se com as explicações e voltou ao desenho e eu às minhas reflexões. Comparava-me com Grace Poole, mas bem via como éramos diferentes. Bessie tinha dito que eu era uma verdadeira senhora, e eu sentia que não mentira. Além disso, estava mais gorda, mais corada, com um olhar mais brilhante, mais vivo, pois encarava a vida por outro prisma.